Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando pra você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço pra vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Vamos falar de finanças? Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Minhas amigas e meus amigos, é notório que a pandemia aumentou as desigualdades sociais em todo o mundo e piorou a situação para os grupos mais vulneráveis, principalmente crianças e jovens. Estes últimos estão entre os mais afetados pela pandemia, que limita as oportunidades para criar um futuro financeiro seguro. Os mais novos precisam ter acesso aos instrumentos para ajudar nesse aspecto. E a educação financeira é um desses instrumentos, assim como a inclusão financeira e a proteção ao consumidor, pois em um cenário de crise pelo qual estamos passando, os aprendizados em finanças que permitem o desenvolvimento de cidadãos com capacidade de tomar melhores decisões financeiras no futuro são ainda mais relevantes. Palavras do secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Ángel Gurría. É preciso, então, capacidade para lidar com choques econômicos. Estudos mostram que a educação financeira entre crianças e jovens influencia em um melhor bem-estar financeiro e um comportamento positivo com o dinheiro na fase adulta. Os benefícios se multiplicam, já que a pessoa tem melhor preparo para lidar com empréstimos, diversificar investimentos e tomar boas decisões financeiras. Mas como tomar boas decisões com as finanças pessoais e organizacionais? Por que então a educação financeira ganha relevância nestes tempos? Quem vai nos dar a rota para o Eldorado será o economista Antônio Amorim. Antônio é mestre em finanças, professor universitário por mais de 10 anos e funcionário público federal, dedicando boa parte da sua carreira de docente a ajudar pessoas a serem aprovadas em concursos públicos. Na última década, tem se dedicado aos estudos voltados para investidores e profissionais da área financeira, preparatórios, para certificações. Seja bem-vindo, Antônio, bacana ter você nesse espaço, falando de um tema muito pertinente, importante mesmo, para o atual cenário. Eu estou empolgadíssimo, para aprender com você, pois minhas finanças são caóticas. E antes de falarmos sobre a educação financeira propriamente, me permita perguntar: o que é que levou você a escolher economia? Como é que foi esse caminho, chegando à docência, ensinando finanças? Seja bem-vindo mais uma vez, meu nobre. Opa, Saulo, obrigado, é um prazer muito grande bater esse papo aqui com vocês. Eu sou um grande entusiasta da educação financeira, tem algumas ressalvas que eu queria falar depois, mas falando um pouquinho sobre a economia, eu sempre gostei, desde pequeno, uma coisa natural de guardar dinheiro, gostava de números, gostava de geografia econômica, gostava de entender a economia. Eu fiz o meu terceiro ano, do ensino médio, antes do vestibular, no ano de 94, que foi um ano icônico, um ano que foi implantado o Plano Real, até então, quem viveu aquela época sabe como é que era a inflação, troca de moeda. Então eu achei assim fantástico como é que alguém deu uma solução para aquilo ali. Se falava muito da economia e eu fui estudar economia na Universidade Federal de Pernambuco. Gostei muito do curso. Depois eu pensei em trabalhar na área de finanças, que é uma área mais aplicada, não é necessariamente de economia. E aí eu fui fazer mestrado, já trabalhava em banco na época, fiz uma prova da ANPAD, e fui fazer o meu mestrado em administração de empresas, também lá na UFPE, com um peruano chamado Charles Carmona, um cara que sabe muito de finanças, aprendi muito, uso estatística, então a minha base de economia, ela foi extremamente útil. A docência, eu sou extremamente tímido, sou tímido por demais, e acabei indo mesmo por demanda. Foi o boom das faculdades privadas, o pessoal queria, porque queria ter
professor, e aí me chamaram, no primeiro momento eu dei aula na própria UFPE, substituindo um professor sem contrato, sem nada, assim, isso aí era natural, o professor jogava a pasta no seu colo, e naquela época a gente tinha que pegar, né, fazia parte ali do mestrado, da contraparte que o aluno dá, né, que não pagava nada. E depois eu tive convite de colegas, Antônio, tá precisando de professor de economia, professor de finanças e tal. E entrei, quando acho que eu tenho a impressão, quando a pessoa é tímida e vai para esse negócio e consegue deslanchar, o prazer é 2 vezes maior. Então eu me viciei em sala de aula e hoje eu não consigo viver sem a sala de aula. Dei aula 10 anos, mais de 10 anos, acho que uns 12 anos em faculdade, e montei meu curso próprio. Inclusive, com a plataforma online é onde eu me dedico, tenho uma equipe de professores, é bem bacana assim o nosso trabalho. Bacana, bacana, Antônio. É sempre bom ouvir, né, as histórias das convidadas, dos convidados que aqui estão, compartilhando contigo e com os nossos ouvintes também. Assim como você, eu era uma pessoa muito tímida, nunca me imaginei dentro de uma sala de aula, e o fato de dar aula foi essencial para vencer essa timidez, né? Então, bacana ouvir isso. E Antônio, em termos conceituais, quando a gente fala de educação financeira, né, do que a gente está falando? Quais são as premissas da educação financeira? E mais, por que é importante ter esse conhecimento? Educação financeira é uma sub-área da economia, das finanças pessoais, então um pouco de economia, um pouco de administração financeira, que seria aquela área do curso de administração. O nome economia, ele significa, a raiz do nome, organizar a casa. Então, quando fala de economia, a gente imagina uma economia nacional. Mas a economia pode ser aplicada para empresas e para pessoas. E o que é educação financeira? É dar alguns fundamentos ali de receita, gastos, né, orçamento familiar, o que é um superávit, um déficit, mostrar o quanto é caro dever, né, como os juros são altos, principalmente no Brasil, mostrar um pouco do prazer de poupar, né, né, o consumo consciente, né, aquele consumo racional, isso é quase que uma utopia, mas seria consumir o que você realmente precisa, deixar um pouco o emocional, aquela coisa impulsiva de lado, é uma coisa que a gente está treinando o tempo todo. Eu particularmente tenho isso um pouco natural, mas algumas pessoas foram educadas dentro de uma cultura que gastar é bom. Hoje a gente tem também essa questão das redes sociais, da ostentação, de mostrar que tem, isso também incentiva o consumo. Então o trabalho da educação financeira, ele trabalha essas bases, né, do consumo racional, do poupar, e também uma terceira parte aí para quem já poupa, que é onde investir, como investir de forma segura, como investir de forma rentável, evitar algumas armadilhas ali do investimento. Importantíssima essa tua fala, Antônio. E emendo, né, como é que anda o nível de conhecimento financeiro do brasileiro? O brasileiro gerencia bem seu dinheiro, Antônio? Saulo, o que é que eu acho? Eu acho assim, o brasileiro, antes de tudo, ele não tem renda. Quando a gente vê a renda per capita do brasileiro, e está num patamar ali né, no meio do caminho entre muito baixa e alta, ela não retrata a verdade, porque o Brasil é um país de grande concentração. Quando você tira a média não é a realidade. Então muita gente fala, 40% da Austrália aplica na bolsa, nos Estados Unidos tem 1 milhão de assessores de investimento trabalhando, esse número varia muito, já vi de 400 mil até 1 milhão. Mas o fato é que o Brasil é um país pobre, né? Quem não tem renda, né, para se sustentar jamais vai poupar, então a gente tem que trabalhar muito isso. Acho que, não querendo polemizar, mas nos últimos anos essa concentração vem piorando, né? A camada mais pobre está ficando mais pobre. Mas indo aí para o lado do cultural, realmente, o brasileiro, o americano em geral, né, seja norte-americano, sul-americano, ele tem isso de consumir, né, o brasileiro tem também um lado um tanto imediatista, né, nós não passamos por guerras, que são eventos
que mudam a cabeça das pessoas, a questão do consumo racional. E, assim, a gente tem uma cultura, né, de mostrar muito grande. E a gente está mudando isso, né? Hoje tem vários educadores financeiros, a gente tem uma geração mais nova que já pensa diferente, né? A geração mais nova, inclusive, ela tem uma relação de consumo diferente da minha geração. Eu tenho 44 anos de idade. Na minha geração, as pessoas queriam ter carro, o sonho de consumo era ter um carrão. E essa geração mais nova, pelas pesquisas que eu vejo, muita gente nem dirige. Então essa cultura está mudando, né? O Brasil, de uma maneira geral, está evoluindo, a taxa de juros caiu, hoje com os bancos digitais, as fintechs, a concorrência aumenta, diminuindo um pouquinho dos juros bancários, mais consciência também da população, traz produtos mais competitivos, então a gente está vivendo uma onda ainda inicial, né, mas de melhoria nessa relação aí. Mas eu vejo o brasileiro ainda um pouco perdulário, para falar a verdade, mas também tem essa questão que eu falei no início da renda ser baixa, né? Não vamos imaginar nunca o Brasil como a Europa, como o Japão, os Estados Unidos ou a Austrália, né? A gente está bem longe disso, tem que trabalhar as bases antes para poder depois trabalhar melhor essa poupança interna. E por falar em bases, quais são os primeiros passos para se educar financeiramente, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, de todos os espectros sociais, Antônio? Ainda se tem muito a impressão de que conhecimento sobre finanças ainda é privilégio de quem tem sobras no banco, não é? O primeiro ponto na educação financeira é mostrar que quando você gasta mais do que você ganha, você no mínimo paga em dobro, tá? Quando acumula os juros aí no longo prazo. Se for com um agiota, que é uma coisa comum na nossa sociedade, né, quem pegou um empréstimo com agiota, ao invés de pegar numa instituição financeira, aí triplica, quadruplica, não vou nem entrar aí. Então, mostrar que é caro pegar dinheiro emprestado, é caro pegar o crédito. Segundo, o que eu falei antes, o consumo consciente. Você realmente precisa desse sapato novo? Será que o velho não segura mais um pouco? Será que você precisa de uma outra cor de roupa, de sapato? Né? A gente poderia pensar mais em ser mais básico, talvez. Isso vai de cada um. Acho que tem uma condição aí psicológica de querer mostrar, né, de sucesso, que às vezes pesa muito, né? Tem gente que não sabe nem usar um smartphone sofisticado, mas quer ter o último modelo, mesmo usando 10% dos recursos dele. Então seria uma forma de mostrar aquilo ali. Tem como, sim, educar as pessoas, né? Mostrar, como eu falei, o custo do crédito, o consumo racional, e a gente mostra também o prazer de poupar, como é legal poupar, né? Como você pode fazer um orçamento, cortar o que não é básico, né? O que é luxo, algumas gorduras que a gente tem ali, e ir juntando e vendo aquelas moedinhas crescer ali no estilo Tio Patinhas, que para muita gente, inclusive para mim, é prazeroso. Desde criança eu gosto de ver, ó, ter uma meta, ter um orçamento ali mensal de gastos, tentar cumprir aquela meta, né? Eu sei que a gente já se dá muita pressão no dia a dia, essa palavra meta soa muito coach, que não é a minha pegada, mas eu acho interessante, ó, vamos juntar R$ 500 por mês, R$ 100, R$ 50 que seja, e colocando ali no potinho de moedas, né? Hoje a gente tem os bancos digitais que fazem esse trabalho melhor, inclusive com investimentos fáceis, aí o Banco Inter, por exemplo, quando você abre uma conta, você já ganha uma conta numa corretora, você pode comprar títulos, ações, investir em fundos imobiliários. Então, também tem muita coisa hoje em rede social. Eu tenho um pouquinho o pé atrás de se educar com rede social, porque você pode seguir as pessoas erradas, mas com um bom filtro você consegue aprender, e entrando nesse mundo, né, é como quem faz um determinado esporte. À medida que você vai evoluindo, você vai conhecendo mais e fazendo melhor, e eu acho que todos deveriam estudar um pouquinho desse mundo, que eu acho, assim, super interessante.
Bacana, Antônio. A gente está passando aí por um momento muito delicado, né? Envolvendo a pandemia da Covid-19. Com ela vieram muitas perdas financeiras para as famílias brasileiras, perda do emprego, perda do poder de compra, inclusive de itens básicos e a corrosão da renda. Como passar por esse momento tumultuado de forma a ter o menor impacto financeiro? Como é que a gente vai vencer essa crise do ponto de vista das finanças, de modo a ter aquele velho dinheirinho no colchão para uma eventual emergência? Então, Saulo, eu acho assim, o primeiro ponto é que a crise veio para mostrar que, por mais que a gente ache que está pleno ali no nosso negócio, no nosso emprego, pode vir a qualquer momento o cisne negro e nos tirar daquela situação ali que a gente tem como confortável. Então, a gente nunca se achar pleno. Um dos princípios que a gente trabalha em finanças pessoais é de ter uma reserva de emergência, quer dizer, um dinheiro aplicado ali em alguma aplicação segura que dê para 6 ou 12 meses, a 12 meses dos nossos gastos. Então, algo entre 6 meses e 12 meses do orçamento familiar. Quem tem essa reserva vai poder passar por situações como essa de uma maneira mais tranquila. Eu não digo que vai sair ileso, claro. Quem perdeu o emprego e está precisando usar os seus recursos ali guardados vai sofrer bastante, mas não tanto quanto quem não tem nada, né? Que está no limite do empréstimo, como muitos brasileiros. Então, essa crise ela veio ensinar um pouco isso, a necessidade de guardar. Conheço muita gente que está passando por esse momento difícil de emprego, de vendas, de tudo. E também um consumo mais consciente, que é uma coisa que eu prego, né? A gente acaba, né, se adaptando a um orçamento mais magro e vê que a nossa vida não ficou nem mais nem menos feliz. Às vezes a gente condiciona muito a nossa felicidade ao consumo e isso não é verdade. A gente tem coisas muito mais, né, tem um fator muito mais forte ali internamente na no nosso bem-estar, na nossa felicidade, do que comprar, né? Então, essa crise veio a nos ensinar. E, se Deus quiser, essa crise vai passar em breve, né, com a vacinação. Acho que tomamos, o Brasil, decisões erradas que prolongaram a crise. O mercado financeiro já antecipou, já precificou a volta da crise, dizendo que vai sair, já está caro a bolsa, por exemplo. Então, tomar cuidado também quem está investindo nesse momento. Ela não está barata, não vou falar caro, mas já precificou como se, né, as coisas, a pandemia fosse acabar. Porque a gente sabe que nem sempre é verdade, vem uma cepa nova, vem uma situação. Enfim, pode ser que a economia não fique da forma como a gente espera. A gente está vendo alguns países evoluir bastante, mas ainda tem que tomar cuidado e sempre guardar, sempre consumir de forma consciente. Uma palavra extremamente abalizada, Antônio. Mais uma vez, gratidão por suas respostas. As instituições também precisam gerenciar bem suas finanças. As pequenas empresas, por exemplo, que têm aí um peso importante na economia brasileira, foram as mais impactadas pela crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus e muitas precisaram fechar suas portas, né? Onde é que a educação financeira entra na organização das empresas, Antônio? Vamos lá, as ferramentas de economia que a gente aplica, por exemplo, nas finanças pessoais também são aplicadas para governos ou empresas. Então, um governo que tem um superávit fiscal, ele está mais preparado para uma crise, para ter um déficit fiscal futuro. Mesma coisa uma empresa. Então, esses princípios de poupar, né, de se preparar para uma fase mais complicada, ela deve ser encarada com profissionalismo pelos empresários. Outra coisa, a pequena empresa, que é o que você falou, ela tem uma relação muito grande com a família. Então, voltando para as finanças pessoais, um dos princípios básicos é isolar bem o que é do negócio e o que é do orçamento familiar. Como nossas empresas são geridas de maneira muito leiga, né, muito incipiente, muito pouco profissional, as pessoas acabam misturando isso tudo e agravam ainda mais o problema do negócio. O negócio ele é o gerador de renda, né? Então ele tem que ser salvo, tem que ser isolado ali. Na hora que você começa a consumir o seu negócio, você matou a sua vaca, né? Não tem mais como sobreviver ali do leite dela. Então tomar muito cuidado, né? Separar o pessoal do profissional e aplicar ali o princípio da poupança também para a empresa, ter
um recurso para o giro de caixa ali, pelo menos de alguns meses ali de folha, de fornecedor, sempre que possível. Bacana, meu amigo. Deixa eu te perguntar agora, do ponto de vista dos investimentos, Antônio, e essa é uma pergunta que todo mundo quer ouvir de um especialista, creio eu, né? Quais são hoje os mais rentáveis, né? Os investimentos mais rentáveis? Qual ativo hoje está no hype? No curto, médio e longo prazo, onde é que eu devo aplicar meu suado dinheirinho, hein? Dinheiro, pra que dinheiro? Quanto ao investimento, que é a área que a gente trabalha muito, eu trabalho com formação profissional nessa área, não existe um melhor e um pior. A gente sempre fala que existe o mais adequado e o menos adequado. Mas dentro desse conjunto aí, existem investimentos caros, cuja taxa de administração, se for um fundo, ou a rentabilidade, se for um produto bancário, um CDB, ela está mais comprometida, está com uma taxa menor do que o da concorrência. O que a gente trabalha, na verdade, seja para um indivíduo mais conservador ou até mesmo um mais agressivo, né, a linguagem dos investimentos, a gente classifica os perfis de investidor, é a diversificação. Ter recursos de curto prazo, essa reserva de emergência que a gente conversou antes, guardadas em investimentos conservadores, por exemplo, um fundo DI, um CDB, né, ter alguns recursos ali de médio prazo em outros instrumentos também relativamente conservadores, de renda fixa, mas que tenham uma rentabilidade um pouco melhor. E tem uma parte aí, a gente vai ver qual é o perfil do investidor em renda variável. E nessa renda variável, eu gosto de trabalhar, por exemplo, fundos índice, em vez de escolher tal e tal ação, eu escolho o índice como um todo, né, a Bolsa Brasileira, então tem instrumentos como o BOVA11, que a gente compra na Bolsa, que replica ali a Bolsa Brasileira. A gente pode trabalhar também com investimento no exterior a partir do Brasil, então tem um fundo índice que você replica o SP500, que é um principal índice dos Estados Unidos, que um deles é o IVVB11, que a gente compra aqui no Brasil, não precisa abrir conta fora, nem nada. Eu gosto de fundo imobiliário que investe em imóveis e te dá um aluguel mensal, sem imposto de renda para a pessoa física. Todo mês eu recebo o aluguelzinho dos fundos imobiliários, eu acho interessantíssimo. Eu gosto de investir na China também, com um instrumento brasileiro, sem precisar de conta fora. Hoje em dia tem muita coisa. Até mesmo a tal da criptomoeda, né, que as pessoas morrem de medo, faz parte da minha carteira. Um percentual bem baixo, 2%, 3%. Eu aplico no fundo índice, na verdade não aplico diretamente na criptomoeda, mas é um ativo que não tem muita correlação com bolsa, nem com ouro, que faz parte da minha carteira. Eu compro o Gold 11, que também é um fundo índice negociado em bolsa. Hoje em dia é muito fácil você diversificar. Então a ideia é procurar um especialista e fazer uma carteira bem diversificada. Inclusive tem alguns fundos, os fundos normalmente perdem para o índice, para o Ibovespa e tal, mas tem alguns fundos que conseguem ter sucesso. Em um período de 5, 10 anos, eu estimo que de 5 a 10% dos fundos conseguem performar acima do índice. Então a gente estuda também esses fundos e indica como parte da carteira. Então a ideia é a diversificação. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje uma conversa para lá de interessante com o economista, mestre em finanças e professor Antônio Amorim. Antônio, foi muito bom te ouvir, né, ter você aqui no nosso espaço, entender um pouco mais de educação financeira. Para quem se interessou e quer se aprofundar, quais livros ler, quais cursos fazer, você também ministra cursos voltados à área financeira. Então, indica pra gente, né, o que fazer, o que ler, o que saber para aumentar um pouco a nossa conta, né, Antônio? Eu sou rica! Então, Saulo, é muito difícil indicar livro. Eu gosto muito de adequar, sabe? Você é uma pessoa, tem um estilo, de repente tem outra pessoa aí ouvindo que tem um estilo de literatura, um nível de conhecimento diferente, então é muito complicado. Para o iniciante tem muita coisa legal, sabe? Tem muita coisa boa feita recentemente que está fazendo muito sucesso. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, dos livros dele.
papa aí das finanças pessoais. Mais antigo do que ele é o Mauro Halford, também tem livros bem interessantes. E hoje tem a Natália Arcuri, né, tem um canal no YouTube, o Tiago Nicro, o Primo Rico, também tem livro, os dois são best-sellers isolados aí nas listas. Vale a pena lê-los, são introdutórios, mas eles conseguem uma abordagem muito legal, muito ortodoxa e sem loucura. O que eu assim, peço para tomar cuidado com cursos de trader, né, com essa coisa de enriquecer rápido, né, investimentos em opções binárias. Então eu prefiro indicar o que não fazer. Então não procure ganhos rápidos, não procure métodos heterodoxos de trader, de enriquecer, que a ciência mostra, gente, que isso não leva ninguém a canto nenhum. A chance de sucesso é mínima, tá? Eu trabalho com cursos voltados para profissionais do mercado financeiro, certificações de especialista, certificações CPA 10, CPA 20, que tem curso para certificações mais avançadas. Então eu trabalho muito em cima do profissional. Vez por outra eu faço um workshop aí para novos investidores, vai muito médico, né? Enfim. Então eu também tenho algum conteúdo no meu Instagram de investimento, sempre estou postando, principalmente nos stories, @Antônio Amorim Neto. Enfim, é uma jornada, tem muita coisa aí para fazer, muita coisa para ver. Na Udemy, que é uma plataforma de cursos online, tem cursos legais e bem baratos, então evitem esses cursos de 2, 3 mil, normalmente não vale a pena. Eu tenho um pé atrás com as redes sociais, porque tem muito marketing, às vezes para pouco conteúdo. Enfim, foi um prazerzão estar aqui falando sobre economia, finanças. Quem quiser me acompanhar, quem quiser fazer perguntas, eu me esforço ao máximo aí para responder todas elas. Saulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. E quando quiser, a gente está aqui. Beleza? Um abração. Eu quem agradeço, meu amigo, por ter a sua voz tão abalizada aqui no nosso podcast. E lembro a vocês que nos escutam, né? Estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Lembrando, por fim, bora poupar, meu povo, bora poupar, que o negócio tá ruim. Valeu, grande abraço, gente, até o próximo episódio.